Salve, salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Cars, eu sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim fazer um teste de direção com o Volkswagen Nivus 2023 200 TSI. Então a gente vai rodar na cidade, na estrada de terra e na rodovia para ver como o carro se comporta. Questões de freio, desempenho, consumo, enfim, fazer aquela avaliação bem completa na direção para você que está interessado em comprar esse carro. Tá bom? Fica com a gente até a frente, vai ser bem interessante. Vem comigo então. Bom pessoal, vamos então dar a nossa volta aqui no Nivus 2022-2023, ver como o carro se comporta aqui então na cidade e depois logo em seguida na rodovia. Esse carro aqui é interessante que apesar de ser um SUV, ele tem um comportamento muito parecido com um hatch, muito parecido com um Polo inclusive. Até porque é um carro um pouco mais baixo também, né? Então já tem essa pegada um pouco mais dinâmica, um pouco mais esportiva. Bom pessoal, vamos subir então a ladeira que a gente costuma sempre subir aqui. Deixei o carro no modo D, vamos passar para o Sport, deixa a distância do carro na frente e lá vamos nós. 27, 83, 39, 42, 45, 48. Realmente aqui se pisar eu arrasto os carros na frente. O desempenho desse carro aqui realmente é muito bom. Subidinha aqui foi como se não fosse uma ladeira. Super tranquilo, desenvolve muito bem aqui o carro. Somente no modo Sport, né, que ele acaba aumentando um pouco mais as rotações aí na hora de trocar de marcha. Estamos passando aqui também por uma parte de paralelepípedo. E nessa parte aqui também o carro até que não trepida muito. Ele consegue absorver relativamente bem as imperfeições. Passamos também ali por uma valeta e também ele passou de uma forma bem tranquila também, sem grandes problemas, sem grandes sustos. Esse carro tem uma direção elétrica, e essa direção elétrica é leve, mas ela também acaba sendo bem direta. Até porque a Volkswagen sempre teve essa pegada de carro um pouco mais esportivo também. Apesar de, como eu falei, né, o carro é relativamente confortável aí nas ruas, nos desníveis, ele acaba copiando bastante a buracada da rua, então assim, não chega a ser desconfortável, mas não é aquele carro super macio que você anda e não sente, por exemplo, buraco nenhum. Realmente ele, como tem essa pegada mais esportiva, para realmente o carro ter um comportamento dinâmico melhor, infelizmente um pouco do conforto acaba sendo comprometido. Esse carro tem algo que incomoda um pouco as pessoas, somente nas reduções, que é de segunda para primeira, ele dá um tranco um pouco incômodo, mas é comum aí nos 200 TSI, na série 200 TSI aí como um todo. Esse carro ele acaba proporcionando um dirigir bem ágil na cidade, porque ele tem um bom desempenho, é um carro que também não é tão grande assim. Para a cidade realmente ele acaba sendo um carro bem tranquilo, acaba te dando uma boa agilidade aí no trânsito. Você não passa perto com ele, quer seja numa ultrapassagem, algo do tipo. Ponto muito positivo também é a posição de dirigir. É uma posição que agrada bastante as pessoas, não é tão alto quanto dos outros SUVs. Então realmente para quem busca um hatch é algo interessante, porque vamos dizer assim, às vezes a família, a esposa quer um carro mais um SUV porque quer um carro um pouco mais alto e o marido gosta da forma de dirigir de um hatch. Aí esse carro acaba caindo muito bem, porque ele tem algumas pegadas de SUV, como altura, tá? Um carro um pouco mais altinho, mas a direção muito assemelhada a um hatch. Então realmente quem gosta de dirigir vai encontrar aqui no carro da Volkswagen uma excelente opção. Ele também tem os bancos que são confortáveis dele, ele acaba segurando muito bem a gente. Eles são firmes, mas ao mesmo tempo eles são confortáveis, então em viagens muito longas aí talvez se torne um pouco cansativo, mas para o dia a dia e viagens relativamente curtas você vai tranquilamente aqui no seu Nivus. Pessoal, esse carro acabou 2023, ele já passou pelo Proconv, né? Então já teve o famoso PL7, que as questões de regulamentação de consumo do meio ambiente, enfim, isso ocorreu aí em 2022, quando inclusive diversos carros acabaram saindo de linha, inclusive motores. Esse motor ele foi readequado para as questões de emissões de poluentes, mas isso acabou não complementando em nada o desempenho do veículo. E o interessante desse carro também é porque você tem um carro que ele te entrega um bom torque em baixas rotações
você já percebe esse torque. Então isso ajuda bastante, faz com que o carro tenha uma direção realmente bem agradável. A caixa também teve algumas melhoras, então muitos trancos que tinha ali de primeira até terceira marcha, o câmbio acabou ficando mais suave ainda, o que acaba dando ainda mais um prazer maior aí para se dirigir. Esse carro ele é um pouco mais alto, lógico, que um hatch, então isso ajuda bastante a você fugir de valetas, não pegar em lombadas, por exemplo. Mas mesmo assim as dimensões dele, a altura, os ângulos de ataque e saída, não fazem com que ele seja um SUV. Mas mesmo assim, mesmo não sendo um SUV, ele acaba sendo um carro bom para você andar na cidade aí no dia a dia, para não pegar em valetas nem nada. Comentando um pouco do consumo desse carro, ele faz 8,3 na cidade no etanol e 12,1 km por litro na gasolina. Então realmente é um consumo muito bom. Dos SUVs que nós já filmamos aqui para o canal, ele e o T-Cross são os SUVs mais econômicos aí da categoria, na verdade, dos que nós já filmamos. A nota, na verdade, o consumo dele é tão bom que a nota, segundo o Inmetro, a nota é B. Então, isso demonstra realmente que é um carro bom aí para o segmento. Agora a gente vai rodar um pouco na cidade para ver também como ele vai se comportar, na verdade, na rodovia. Nós já rodamos aqui na cidade, experimentamos ele nessa circunstância. Agora vamos ver como é o comportamento em rodovia e depois na estrada de terra. Pessoal, vamos lá. Depois de muito buraco, chegamos aqui finalmente na rodovia para a gente fazer o nosso teste. Bom, pessoal, vamos primeiro no modo D, depois a gente coloca aqui no modo S para vocês verem. Estamos então aqui nos 80 km por hora aproximadamente. Aqui o carro está praticamente seus 1.500 RPMs, então isso ajuda bastante ainda na economia de combustível, sexta marcha a 1.500. Vamos tentar chegar aí próximos do 100 para ver quanta rotação vai chegar, qual ele vai estar trabalhando. Eu achei legal porque você tem a opção de deixar aqui também no carro o conta-giros de forma digital, que acaba sendo bem mais preciso também, pelo menos o visual dele acaba, você consegue ter um pouco mais de precisão. Vem então aqui, deu uma pisada, uma esticada, 90, mas quando o carro já estabiliza aqui no 100 por hora, ele chega próximo dos 2.000 RPMs, aí 1.900 RPMs, próximo dos 2.000 aí nos 100 km por hora. Então realmente se garante que o carro tem um bom consumo de combustível. Colocado o modo S então pra gente ver, a rotação acaba não mudando muito, porque eu também estou dirigindo de forma convencional, não estou acelerando muito, fazendo nenhuma ultrapassagem. Mas a velocidade de cruzeiro realmente ele consegue manter aí uma rotação bem interessante para privilegiar bastante o consumo de combustível. Esse carro aqui, para quem preza por dirigibilidade, realmente é um dos melhores com certeza da categoria. Ele e o Nivus aí são campeões nessa parte, graças ao bom conjunto motor-câmbio, que consegue fazer esse casamento de performance muito bom. Bem como também a direção direta acaba ajudando bastante. Esse carro tem uma frenagem muito boa, até porque ele também tem freio a disco na traseira. Então em frenagens mais bruscas ele consegue não jogar tanta carga para o eixo dianteiro e sim distribuir de uma forma bem interessante, que ajuda tanto no conforto quanto na própria segurança em si. Comentando em segurança ainda, esse carro teve 5 estrelas aí em testes aí de colisão. E ele tem o piloto automático adaptativo, por exemplo. Tem diversos recursos, como quando tem carro no ponto cego ele avisa, frenagem autônoma até 50 km por hora. Então tudo isso faz com que o carro realmente seja um carro bem seguro, além também dos 6 airbags que o carro acaba vindo. Então se você é uma pessoa que privilegia a segurança, esse carro realmente vai te agradar bastante. O desempenho dele nas curvas também é muito bom. Você consegue fazer curvas em velocidade alta de uma forma bem tranquila, só que isso acaba comprometendo um pouco o conforto. Então para quem gosta daquele SUV mais molengão, mais confortável, realmente vai achar esse carro um pouco duro, porque não tem como, para você acaba tendo uma boa estabilidade, você acaba tendo que deixar uma suspensão mais rígida, mais firme, que é o que acaba ocorrendo nessa direção. Mas se você realmente privilegiar a dirigibilidade, realmente esse carro vai te agradar bastante. Ele acaba sendo bem um mix aí de SUV com hatch, umas características de SUV,
mas muito parecido com o hatch mesmo. Eu particularmente gostei bastante, acho que essa questão de você ter um pouco mais de estabilidade na curva é muito bem-vinda para um SUV. Mas realmente os buracos ele acaba avisando todos que tem irregularidades na pista, ele acaba não absorvendo tão bem assim. A gente comentando um pouco aqui do consumo desse carro na rodovia, ele faz 10,1 no etanol e chegando nos 14,2 na gasolina. Então realmente é um consumo bom. Faz de 0 a 100 também num tempo relativamente bom, que é em 10 segundos. Faz seu 0 a 100 em 10 segundos, chegando sua velocidade máxima em 189 km por hora. Esse carro, como eu falei para vocês, ele acabou passando, teve umas alterações por causa do PL7, mas acabou não comprometendo a questão do desempenho. Melhorou sim o consumo, o carro está fazendo em torno de 1 km por litro a mais agora na gasolina, e também ele faz em torno de 0,7 km por litro a mais no etanol. E o consumo de combustível também acaba melhorando, na verdade, as emissões de poluentes, passando de 115 gramas por quilômetro rodado para 102. Então realmente houve uma melhora aí considerável para conseguir atender as novas normas aí de emissões de poluentes. Como eu falei para vocês, a nota de consumo desse carro aqui é B. Para quem gosta também de uma pegada mais esportiva ainda, nós temos as trocas de marcha aqui no volante. Então você consegue fazer a sua mudança aí para que você tenha um maior desempenho do seu carro, realmente consiga aproveitar melhor aí tudo que ele tem a oferecer, principalmente a questão da sua dirigibilidade. Algo muito curioso desse carro aqui é que ele já foi exportado para mais de 15 países, então realmente é um carro que fez bastante sucesso. E ele inclusive é vendido na Europa, porém na Europa com o nome de Taygo, e não realmente Nivus como temos aqui no nosso país. Vamos mostrar aqui nas curvas, né, para vocês verem realmente. Eu já tinha feito o teste do seu com quase comportável, agora na curva prática aqui você percebe realmente que você consegue acelerar bem aqui e ele consegue manter o carro tranquilamente na trajetória, te entregando bom desempenho e estabilidade. Infelizmente abrindo um pouco de mão do conforto. Mas como eu sempre digo, cada SUV tem um público diferente e atende a um perfil de motorista diferente também. Vamos lá então agora andar um pouco na terra para ver como essa máquina se comporta nessa situação. Vamos lá. Vamos então dar uma volta com o carro na estrada de terra para ver como ele se comporta. Ver se realmente é um carro confortável, se ele anda bem na terra, como funciona. Primeiramente vamos colocar o cinto de segurança, que é importante, até por segurança e para o carro não apitar. Bom, vamos lá. Subidas a gente percebe que o carrinho ele responde muito bem. Você pisa um pouco aqui, então em subida ele vai tranquilamente. Para quem privilegiar bastante o conforto, vai se decepcionar bastante com esse carro. Na terra, posso dizer dos SUVs que nós já filmamos aqui, que já foram pelo menos 8, esse daqui provavelmente é um dos piores em termos de conforto na terra. Realmente o carro é muito áspero, a aspereza da suspensão realmente na terra não é nada confortável. Um carro realmente muito mais focado para a cidade, apesar de ele ter uma altura melhor para não bater em lombadas, em valetas. Mas para a terra ele não é ruim a ponto de você ter problemas em bater embaixo. Aqui onde nós estamos passando é bem tranquilo, até em relação a algumas pedras que a gente encontra, mas realmente você sente tudo. O carro realmente ele consegue copiar bem aqui as imperfeições da terra também. Afinal, como eu comentei com vocês, o carro tem um acerto muito mais para questões de esportividade do que propriamente para o conforto. Mas para você pegar uma estrada de terra esporadicamente não vai ser ruim para você. E também não aconselho muito porque vai judiar bastante aí da suspensão do carro. Realmente esses carros que tem um perfil de pneu mais baixo também,
na terra acaba não se dando muito bem, acaba judiando bastante. Também outra parte que a gente percebe já é que o carro gosta de fazer barulhos de acabamento. Esse carro aqui, 13 mil quilômetros rodados, a gente já percebe os ruídos aí, né, os grilinhos aí em algumas partes do veículo. Cidade de terra, isso aqui fica muito perceptível. Mas não é um carro que desliza, por exemplo, nem nada, mesmo com bastante pedrinha. E também o desempenho dele não deixa a desejar. Você consegue andar tranquilamente, apenas não vai ter o conforto que você gostaria. E também, com certeza, o carro vai ter mais novos grilos aí, novos barulhos. Não sei se vocês conseguem até escutar, mas fica em alguns momentos que até é difícil de conseguir falar, porque é tanto barulho que acaba invadindo aqui a cabine do veículo. Resumidamente, não utilize este carro na terra. Não te aconselho, a não ser que você utilize muito esporadicamente, para um caso ou outro que você precise. Mas caso você vai usar com mais constância, veja aí o nosso comparativo, deixa a descrição aqui na descrição do vídeo, vai ter um link para lá. Comparativo dos SUVs, que aí você vai ver alguns outros que seriam mais indicados para a terra. Mas, rodando na cidade, novamente, esse é um dos carros que mais vai te agradar, com certeza. Tá bom, pessoal? É isso aí, no geral. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá então para as nossas conclusões finais. E aí, meus amigos, o que vocês acharam? Gostaram do carro? Deixa aqui nos comentários. Você compraria esse carro? Não? Qual você compraria se achar algo mais interessante? Vou deixar também aqui na descrição do vídeo a avaliação completa desse veículo, que realmente é um custo-benefício bem interessante. Bom, vamos à nossa conclusão então. A gente pode perceber que esse carro ele desempenha muito bem, anda muito bem, e ele, apesar de ser um SUV, ele tem um jeito de dirigir muito parecido com o hatch. Então, se você realmente busca um carro que tem algumas características SUV, mas preza bastante pelo prazer em dirigir, esse carro realmente foi feito para você. Mas se você é uma pessoa que privilegia mais o conforto, que é um carro realmente que observa mais as regularidades, que não se preocupa tanto em correr, é uma pessoa que anda mais de boa, aí tem outros SUVs que realmente vão te atender melhor. Um exemplo que vocês podem ter visto na terra, realmente o carro acabou não sendo tão confortável assim. Carro muito mais com estilo mais urbano, cidade e rodovia, do que propriamente na terra. Tá bom, pessoal? Se você vai comprar um carro usado, mas tem medo de comprar um carro problemático, ou caço o carro para você, ou eu faço a avaliação. Entre em contato comigo, gtcarschool@gmail.com. Bom, pessoal, siga também a gente nas redes sociais, GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii e também TikTok. Muito obrigado, pessoal, por ter ficado com a gente até o final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!